Bom, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Das últimas aulas, nós tínhamos falado aí sobre o Balance Scorecard, certo? Nós finalizamos aí a parte do Balance Scorecard, a gente tinha falado isso. E deixei um trabalho em grupo para ser terminado hoje, né? Tá certo? Né? Então eu já vi alguns aí, não vi muita coisa fora, vou deixar para comentários para da próxima aula, tá bom? Só que assim, das conversas que eu tive com alguns alunos, não especificamente dessa sala, tá? Do sexto semestre, de maneira geral, eu resolvi fazer um negócio aqui, vou mostrar um projeto para vocês tentarem associar, porque eu vi que certos alunos estavam com uma dificuldade de associar as passagens daquilo que tem conversado nas aulas, desde o início, depois da análise SWOT para frente, principalmente, né? Tá? Aí eu deixo eu compartilhar um trabalho que foi feito, foi ano passado, retrasado, que era um projeto que a gente colocava aqui, né? Que não conseguimos fazer com vocês ainda, né? Que é um trabalho aí que leva um pouco mais de tempo, né? Que era o tipo de um projeto empresa. Tá? Então, essa aqui é um exemplo, né? Não é um trabalho, eu estou colocando como exemplo, não é um trabalho nota 10, esse trabalho não tirou 10, né? Mas está bem completo aqui, ainda tem algumas deficiências, mas tá bem, é um projeto que está bem completo. Então, na época, o que é esse projeto, tá? Ah! Ai, meu Deus do céu, tem gente que está brincando comigo aqui. Ai, ai, ai. Que trauma, não existe trauma nenhum, né? Bom, ah, vocês não fizeram TCC também, né? Bom, tudo bem, né? Deixa eu marcando os pontos negativos aqui, tá, pessoal? Deixa eu marcar isso aqui. Bom, olha só. Esse é um exemplo de um projeto, tá? Para fazer relação daquilo que existe de uma empresa, né? Não que vai funcionar exatamente nesse modelo, mas é uma proposta, é uma ideia, é uma visão geral daquilo que pode ser, né? Tá? Então é isso que existe, né? Bom, tem gente que tem saudades, eu estou vendo aqui pelo chat, né? Aí a gente podia fazer alguma coisa, né? Ainda dá tempo para pensar em alguma coisa. A Andressa me deu algumas ideias aqui, a Carolina também. Eu não sei, de repente dá para pensar em algumas ideias aí. Vamos ver. Bom, ainda tem tempo para isso, né? Ainda a gente tem tempo para isso. Bom, isso aqui era um projeto que era feito com diversas matérias, tá? E ele envolvia um planejamento estratégico de uma empresa. Na época, esse projeto aqui, o objetivo era o seguinte: você tem que criar uma empresa, se eu não me falha a memória, uma empresa relacionada à indústria 4.0. Então, qualquer tipo de negócio que estivesse relacionado com a indústria 4.0. Esse era o tema principal. Então, os alunos saíam em grupo formando projetos, tá? Cada um aí com um tema diferente, com uma ideia diferente, né? Tá? Então, esse aqui exemplo, tá? Foi aí de uma empresa fazer a empresa chamada Time Technology, né? O que eles fizeram? Aí eles dão a descrição da empresa, né? Então, ele é uma empresa que já existia no mercado, ele conta que a empresa que já estava aí há algum tempo no mercado, dá uma breve descrição da empresa, né? O que é a empresa, né? Organograma da empresa. Então, o organograma aqui nesse caso é bem, como que eu posso dizer assim, bem tradicional, né? Por função, né? Tá? Bem assim, ó, o diretor-geral aqui, né? Com as suas áreas aí, cada um responsável e o que faz em cada caixinha. Então, um organograma bem tradicional, vamos chamar dessa forma, né? Chama atenção para isso que daqui a pouco a gente vai falar sobre estrutura organizacional, né? Tá? Que são estratégias distintas aqui. Isso aqui é um organograma de uma empresa bem tradicional, né? Como se fosse um presidente e os seus diretores aqui embaixo, e abaixo dos diretores, os gerentes e assim vai.
E aí eles criaram lá a missão, né? Missão da empresa, criar sistemas e soluções para empresas de automação industrial. Então era uma empresa de automação industrial. Visão da empresa, ser reconhecida uma empresa de desenvolvimento de aplicativos no ramo de automação industrial. Então, a ideia deles era desenvolver aplicativos para o ramo de automação industrial. Valores também, colocaram valores, honestidade, ética, assim vai, né? Fizeram aí, na sequência, análise SWOT. Aí mostraram a análise SWOT aqui, ó, quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades de mercado e ameaças, né? Lembrando, ambiente interno, né, forças e fraquezas, ambiente externo, né, oportunidades e ameaças, tá certo? Né? E aí a conclusão que eles colocaram na análise SWOT, colocaram uma conclusão da análise SWOT e disseram o seguinte, ó, com base na análise SWOT que eles fizeram, tá? Eles têm mais pontos fortes do que fraquezas, tá? E as ameaças são compostas principalmente pelos concorrentes ou produtos substitutos que podem surgir no mercado. Então a ameaça estava concentrada nessas duas coisas, tá? E a ideia era aplicar uma estratégia aproveitando as oportunidades de mercado que existiam aí. Daqui a pouco, depois um pouco lá para frente, ele vai falar sobre qual é a estratégia definida lá, porque depois disso vem a forças, a aplicação das 5 forças competitivas de Porter, né? Então tem as 5 forças competitivas de Porter, e aí eles dão a descrição de cada força. Então primeiro aí é o mercado, quem são os concorrentes, né? Tá? No mercado, então diz qual que é concorrentes, quem tem vantagem, quem são os maiores concorrentes, tá? Depois ele fala quais são os principais, aí tá aí os principais concorrentes, ameaças ou entrantes potenciais, né? Ameaças de entrantes potenciais, tá? Novos concorrentes, e não acharam aí alguma coisa, né? De concorrentes que pudessem entrar, mas ele diz que a barreira são essas, né? Que tem altos impostos e projetos de produtos de baixo custo, esse tipo de coisa, que era uma barreira. Quais são os produtos substitutos? Fizeram uma análise dos fornecedores, qual é o poder de barganha dos fornecedores que eles têm, tá? Qual é o poder de barganha dos clientes, e, com base nisso, definir uma estratégia organizacional, que a ideia aqui é adotar uma estratégia de nicho e enfoque. E aí eles dão um detalhamento de que é a estratégia de nicho e enfoque e como que eles vão trabalhar com essa estratégia de nicho ou de enfoque, né? Estratégia de nicho que eles trabalham. Aí fizeram análise financeira, né? Para a estratégia, tá certo? Eu tinha pedido para fazer uma análise financeira, né? Então, qual que é a análise financeira que eles fizeram? Tá aqui, ó, para desenvolvimento de aplicativo, quanto que iam gastar por ano até desenvolver o aplicativo, qual que é a estimativa de faturamento, quantidade de clientes, qual era a projeção de clientes ao longo do tempo, tá? E qual que é o investimento em marketing, infraestrutura, qual que é o payback que ele teria ao longo dos períodos aí. Né? Você vê que dá um payback, um retorno negativo até o quarto ano, né? A partir do quinto ano é que eles passavam a ter um payback positivo. Fizeram aí os scorecards eles montaram desse formato aqui, né? Perspectiva financeira, clientes, inovação, aprendizado e processos internos. Descrevia quais eram os 3 objetivos dentro da perspectiva financeira, dos clientes, inovação, aprendizado e processos internos. As metas, eles quantificaram dentro dessa coluna chamada metas. Então, estão aqui, ó, quantificado. 15% de aumento ao ano, aumento de 20% do segundo ano, redução de custos fixos e valores desnecessários, tudo mais. Colocaram alguns dados mensuráveis, não tinham todos, deveriam ter todos eles de forma mensurável aqui. Tá? E aí, bom, aí já entra na parte de objetivos de marketing, é outra matéria que entrava, né? Certo? Não teve o A3, porque nessa época que eu não pedi para fazerem o A3, eles não fizeram o A3 aqui. Essa história. Legal? Então, essa era a sequência. Então, fala lá da... Você vê que gasta muito tempo fazendo análise de mercado, análise SWOT,
de força competitiva Potter para definir que era a estratégia melhor a ser adotada, era uma estratégia de nicho, porque tinham grandes competidores muito fortes, ameaças eram grandes, porque você tinha grandes competidores no mercado, né, pessoas muito fortes, então concorrentes muito fortes no mercado, então não daria para competir diretamente com eles, e aí eles decidiram que a melhor estratégia realmente para aproveitar as oportunidades e evitar essas ameaças era adotar uma estratégia de nicho. E a estratégia de nicho, né? Bruna, fica quieta, Bruna. Ah, meu irmão tá me visitando aqui, é por isso. Meu irmão tá aqui me visitando aqui, né? Tá aproveitando tendo a aula. E ah, bom, mas tudo bem, mas isso é outra história, né? Não desvia o foco aí, Bruna. Tá, você está com 3 pontos a menos já na minha matéria aqui, né? Vamos lá, né? Então, o que que acontece, né? Você vê que gasta muito tempo na análise. E aí vem a estratégia, você fala, pô, legal, vai ser uma estratégia de nicho. O que faltou nesse projeto que deveria ter feito? E aí, logicamente, que a gente não pediu o A3, né? Mas o A3 ele ajuda você a detalhar um pouco mais essa estratégia de como que ela vai ser elaborada. Porque dentro do plano de ação do A3 é que você determina as ações que você vai fazer, né, para implementar essa estratégia, tá certo? E, logicamente, o scorecard ele mede as ações dessa estratégia que devem estar no A3, deve estar relacionado com o A3. Tá? Essa é a visão geral aí de tudo. Isso bem de uma forma bem básica. Tem empresas que adotam outros métodos, outros estilos? Sim. Cada empresa tem uma situação diferente, você vai elaborar uma estratégia, uma visão um pouco distinta, tá certo, pessoal? Legal? Perguntas, alguma coisa sobre isso? Tranquilo? Ah, deixa eu mostrar. Deixa eu ver só onde está o material que eu. Opa, peraí que está um pouco lento aqui. Então, deixa eu procurar um outro material que era para. Lembrei, eu coletei para a gente dividir na aula de hoje. Achei, peraí. Isso é uma coisa um pouco recente. Eu acabei também não entrando, aliás, não enviando esse material para vocês. Era para ter enviado, mas a gente mostra agora e já envio para vocês novamente. Bom, olha só. Pegando um pouco aqui, um gancho aqui, né? Falando um pouco do setor aéreo brasileiro. Algumas, se não me falha a memória, foi na época que a gente estava falando de análise SWOT. Uma das discussões, eu não me lembro se foi um caso que a gente colocou, foi alguns casos que a gente colocou, né? Que falava da Costa do Sauípe, falava da Mercedes. Não falo da TAM também. A TAM era uma das empresas que estava dentro daquela análise, tá? Que a gente trabalhou naquela época, aquele caso, né? Das empresas, por que as estratégias não davam certo, né? E tinha a TAM como uma das empresas onde ela tentou fazer um voo para uma linha aérea, companhia aérea, um voo internacional, uma estratégia de crescimento, né? Focando em internacionalização, e queria criar um voo direto para Frankfurt e acabou na época não dando certo, tá?
E uma das coisas que eu coloquei naquela época foi que a TAM, as companhias aéreas de maneira geral, tá, a gente perguntou, poxa, como que a gente sabe se ela tem mais pontos fortes ou fracos, né? Tá? Entrou naquela discussão se seria, por exemplo, uma estratégia de desenvolvimento ou uma estratégia de crescimento, né? Tá, então imagine uma coisa, eu tenho mais oportunidades do que ameaças. Tá? Dentro da análise SWOT aparece lá mais oportunidades do que ameaças, né? E aí você tem, por exemplo, ou é mais pontos fortes ou mais pontos fracos. Aí vai depender, porque se você tiver mais pontos fracos do que pontos fortes, o que acontece? Você acaba caindo numa estratégia de crescimento, né? Então, mais pontos fracos e mais oportunidade de mercado te direciona para uma estratégia de crescimento. Mais pontos fortes e mais oportunidades de mercado te direcionam para uma estratégia de desenvolvimento, tá bom? No caso da TAM, a gente tinha comentado que é uma estratégia de crescimento, tá? E aí os motivos é que era uma empresa que possuía muito mais pontos fracos do que fortes. Aí a pergunta que pode surgir é a seguinte, na época surgiu a discussão não lembro se foi nessa sala ou foi nas outras, tá? Mas eu vou dividir isso com todo mundo. E aí ficou na dúvida, falou, mas como que a gente sabe, né? Certo? E aí eu tinha comentado que o setor aéreo brasileiro, ou na verdade não só no Brasil, mas no mundo, é um segmento, um setor assim de muitas fragilidades, né? Não tem empresas tão sólidas, você não pode afirmar que é formado por empresas muito sólidas no mercado. Tem empresas grandes, não quer dizer que são totalmente sólidas, tá? E aí eu peguei esse apanhado que foi publicado recentemente, se não me falha a memória, foi pelo UOL, tá? Que me mostra deixa eu abrir aqui, que me mostra um histórico no Brasil das companhias aéreas que quebraram ao longo dos anos. Então, a primeira companhia aérea que quebrou, que teve problema de solvência, foi a Penair do Brasil. E a Penair não era somente uma empresa brasileira, era uma empresa americana, e aí tinha uma filial no Brasil. Tá? E em 65, que ela acabou endividada e saindo do mercado. Então, a Penair foi as primeiras dessa leva aí, né? Vamos chamar dessa forma, né? Tá? Funcionou no Brasil entre 1930 e 65, de 30 a 65, na época do governo militar, né? E quando houve problema de suspensão, né? De concessões, e a Pan era uma empresa americana na época, não sei se teve algum problema político, mas a empresa saiu do mercado em 1965. O que é mais relevante é o que vem depois daí. Porque, ó, de 1965, a próxima é 2001, que já entrou com a Trans Brasil, uma das primeiras empresas a entrar com recuperação judicial em 2005. Na verdade, assim, ela parou de operar em 2001, tá? E em 2005 gerou uma recuperação judicial para tentar recuperar a companhia, né? Recriar a companhia. Tá? Mas não houve sucesso nenhum. Era uma grande empresa, a Transbrasil, não era uma pequena empresa. 2001, guarda essa data, 2001. 2005 foi a VASP, né? Viação Aérea de São Paulo. Né? Ah, se não me falha a memória, exatamente, né? Ela tinha uma participação do Estado de São Paulo, então foi um grupo de empresas que fundou, tá? Foi estatizada em 1935, teve uma privatização em 90, foi privatizada, em 2005 entrou com pedido de recuperação judicial e faliu depois. 2001, 2005, 4 anos mais tarde. 2007, 2 anos depois, foi a Varig. Que não só era a Varig, né, mas era a companhia aérea que tinha a Varig, tinha a Rio Sul, tá, e tinha a Nordeste também. Tá?
que eram companhias que formavam o grupo Varig, que todas elas desapareceram do mercado, até que a Gol comprou a parte boa dela, né? Comprou a parte boa dela, as dívidas deixou de lado, mas comprou a parte boa dela, né? E o resto faliu, 2007. E 2011, praticamente 4 anos depois, a Webjet era um novo conceito de mercado que entrava aqui, aviões menores, né? Mais compactas, com uma capacidade menor, mas que, logicamente, ajudava na taxa de ocupação dele, né? Certo? Em 2007 foi vendida para a Gol e depois disso encerrou atividades. Em 2011 encerraram atividades aqui. Foi um modelo de negócio que não deu certo. Era um negócio de baixo custo, o Webjet veio com um conceito interessante no mercado, para ganhar mercado, não foi. 2011 vai embora. E 9 anos depois, a Avianca, né, que era uma empresa de táxi aéreo como a TAM, certo? Entrou na aviação comercial, entrou com os aviões não eram aviões novos, tá? Mas eu já cheguei a voar pela Avianca, né? Os aviões Avianca, que faziam voos domésticos, né? Eram aviões que, normalmente de padrão internacional, tinha poltrona de padrão de voo internacional e sei lá, vinha do exterior para cá, aproveitava e fazia um voo doméstico também junto, tá? Não era tão caro assim as passagens, tá? Mas não eram aviões bem novos, tá? E aí, em 2010, né, que se chamou Avianca Brasil, né, mudou o nome de Avianca para Avianca Brasil, 2020, falência. Tá? Ou seja, se eu pegar aqui, olha, 2001 até 2020, ou até 2010 aqui, 5 empresas até 2020. 5 empresas até 2020. Então, para um segmento, é bastante coisa, né? E ainda mais um segmento que você olha assim, quantas companhias aéreas desse porte existem no Brasil, né? Não são muitas. Né? Então, e extremamente complicado. Ainda mais que você tem concessões de linhas, né? Tudo funciona na companhia aérea com concessões, não uma concorrência entre aspas, né? Uma concorrência entre aspas, por quê? Tem, logicamente, mas existe uma concessão, existe um mercado lá aberto para eles para fazer voos e existem os fingers lá, esqueci como chama o nome lá, aquelas esteiras exclusivas para eles, né, já pré-definidas. Já. Então tem, de certa forma, um mercado, não um mercado totalmente livre. Tem uma certa competição, mas não é um mercado totalmente livre. E mesmo assim, você tem diversos problemas, diversas empresas quebrando, porque o segmento é extremamente complicado, né? O segmento não é fácil, tá certo? E aí, em função desses cenários que acontecem, é que você enxerga o seguinte, que não são empresas tão sólidas no mercado que conseguem estar aí sobreviver desse jeito, né? São empresas fortes, mas que têm diversos pontos fracos. Porque se não tivessem tantos pontos fracos, não seriam tantas grandes empresas que fechariam ao longo desses anos aí, né? São 5 empresas em 20 anos, vai. Tá? Principalmente até 2010, 2001 até 2010, foram 4, né? Então foram muitas empresas, né? Só de 2010 para 2020 que aconteceu uma empresa só. Mas de 2000 até 2010 foram 4 empresas afetadas no meio dessa história toda. Não é pouca coisa, certo? Algum comentário, pessoal? Algum comentário adicional? Alguma dúvida aí? Deixa eu ver aqui. Andressa, Bruna, tem algum comentário que vocês queiram fazer aí que não seja choro de bebê, alguma coisa que vocês estão falando aí? Agora vocês podem comentar para tentar recuperar aqueles pontos negativos que eu marquei, entendeu? Tranquilo. Certo? Então, isso aqui é um cenário que existe aí nessa história toda da aviação, tá?
Por isso que na análise SWOT tem que conhecer um pouco o mercado, em alguns momentos, sim. Poucas das empresas não é um mercado tão sólido, companhias aéreas, né? É um mercado extremamente complicado. A Embraer, ela não trabalha exatamente nisso, né? Porque é fabricação de aeronaves, né? Certo? André está perguntando se na P2 terão esses cases. Pô, boa ideia, né? Acho que eu podia pensar em alguma coisa. Eu vou pensar em alguma coisa assim, Andrés. Boa sugestão. Vamos pensar em alguma coisa assim. Vai ser um estudo. A gente vai fazer um. A Andressa falou, mas assim, as próximas aulas a gente vai trabalhar alguns exercícios, alguns estudos de casos que a gente possa traduzir o que vai ser a P2, entendeu? Para a gente exercitar para aquilo que vai ser a P2, tá? Legal. Eu deixei um outro material. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Ah, tá aqui. Opa, errei aqui. Peraí. Tá aqui. Esse material foi o material que eu deixei para vocês. Espera aí que está compartilhando aqui. Esse é o material que fala de uma nova estrutura organizacional, né? Ah, então, eu mostrei para vocês dentro do projeto lá, a empresa que foi feita aí pelos alunos, que eu comentei que tinha estratégia, uma estrutura organizacional tradicional, né? Essa aqui é um modelo de estratégia de estrutura organizacional chamado de Spotify, o modelo do Spotify. Por que do Spotify? Porque foi justamente o Spotify que criou essa história toda. Deixa eu fazer diferente aqui. Deixa eu parar esse compartilhamento. Deixa eu ver se eu coloco no módulo de apresentação que fica melhor. Peraí. Bom, o que é essa estrutura organizacional? Vamos lá, vamos pensar em uma coisa. Primeiro ponto, tá? Por que nós estamos falando de mudança de estrutura organizacional? E aí estou falando de organograma da empresa, tá? Criando um novo modelo de organograma aqui no caso, principalmente de empresas chamadas startups. Esse modelo foi interessante porque foi criado pelas empresas startups. Então, depois que a Spotify adotou esse modelo, toda startup trabalha dentro desse conceito que vocês estão vendo aqui, que eu vou explicar para vocês, né? O que isso tem a ver com a questão da estratégia, tá? Eu posso adotar, dependendo da maneira que é feito a minha empresa, uma estratégia distinta para cada tipo de subunidade que se existe. Por exemplo, aqui está falando de tribe, né? Tribo em inglês. Então, eu poderia ter uma estratégia aqui, nessa tribo, e uma outra estratégia em outra tribo distinta, por exemplo. Ou, dentro dessas tribos, ser uma estratégia única e uma estratégia diferente de um outro grupo de empresas, tá? Então, isso pode existir, né?
A grande vantagem nessa história toda, quem está colocando aqui, tá? Deixa eu só. A grande vantagem que eu quero mostrar para vocês aqui, quando a gente trabalha dentro desse modelo, né, é ter agilidade. Agilidade no quê? Agilidade em fazer com que a estratégia aconteça. Né? Então, grande maioria das empresas startup, todas elas estão trabalhando dentro desse modelo de estrutura organizacional. Então, o que você tem aqui? Né? Você vai ter aqui um conjunto, primeiro, né? Tá? Uma tribo é chamada de tribo, tá? Um conjunto de outros grupos. Então, primeira coisa, em uma estrutura organizacional normal, antes de falar disso, tá? O que você teria? Você tem lá um departamento financeiro, um departamento de recursos humanos, um departamento de marketing, um departamento de logística, um departamento de compras. Então, você tem departamentos dentro da empresa separados por funções. Isso é dentro de uma empresa tradicional, dentro de um organograma tradicional. Nesse modelo de estrutura não existe isso. Então, você não vai ter, por exemplo, um cara que é responsável, um gerente de compras. Aí não tem uma outra área que seja de finanças, outro cara de logística, outro cara de marketing. Não, você não tem isso. O que você tem aqui? Ó? Você tem uma tribo, vou chamar depois a tribo, os chapters e os squads. Tá? O que são? Vou começar pelos squads. Tá? Os squads são grupos multifuncionais e cada squad tem basicamente um líder de projeto, tá? Tem um líder, tipo líder, não um cargo de gerente, mas é uma dessas pessoas que está dentro dessa estrutura que assume a liderança por esse projeto que está sendo feito. Então, o modelo do Spotify, como é que ele é feito? Ele é um modelo direcionado para projetos, tá? Então, cada squad lida com um projeto em específico, tá? Então, isso aqui, de certa forma, acaba sendo temporário? Sim. Tá? Você tem esse squad trabalhando com esse projeto, e depois esse squad pode ser que seja o mesmo ou não, vai começar a trabalhar com outro tipo de projeto. Tá? Dentro desse squad, aí sim você tem o quê? Você tem um cara, por exemplo, de tecnologia de informação, você tem um cara de finanças, você tem um cara de recursos humanos, você tem um cara de compras, você tem um cara de cada departamento, como se fosse assim, uma pessoa de cada departamento aqui dentro de cada squad. Pode ter, a quantidade de pessoas aqui varia, pode ser que seja 5, pode ser que seja 10 pessoas, no máximo 10 em um squad. Não passa de 10, tá? Não passaria de 10. Tá? Então você tem um grupo multifuncional, cada pessoa como se fosse, entre aspas, de um departamento diferente. Mas na prática, é como se formassem um departamento aqui, esse squad. Tá? E uma dessas pessoas aqui é eleita por esse grupo por ser o cara mais responsável pelo projeto de maneira geral, que vai coordenar todo esse povo aqui. Tipo um coordenador do squad. E cada squad é a mesma coisa. Aqui também, no outro squad, tem um cara lá de TI, tem outro cara de finanças, tem outro cara de compras, tem uma cara de cada, entre aspas, função diferente dentro desse squad. Tá? O que é o captor? O captor são as pessoas de mesma área. Então, por exemplo, esses aqui são todos os caras de finanças de projetos. Então, cada squad tem pelo menos um cara de finanças de projetos. Então, e o captor, o que é? A junção de todos os caras que são de finanças. Aqui tem outro captor que está juntando, por exemplo, todos os caras que são de compras. Tá? E assim vai. Tá? E assim, dessa forma. Então, falando do modelo, né? O squad, ele é o quê? É um grupo multifuncional com uma pessoa, entre aspas, de cada departamento, e os captors, os capítulos, são pessoas de mesma função que estão agrupadas em cada squad. Tá? Por que isso? Porque, olha só, isso é uma coisa assim interessante, né? Cada squad é independente um do outro, cada um tem o seu trabalho para ser feito. Um squad independe um do outro.
Só que para você manter um alinhamento, por exemplo, para esse cara de finanças adotar os mesmos critérios de finanças para esse squad que esse cara adota, as mesmas decisões, tá? Eles se conversam entre si. Existe um alinhamento entre os financeiros, por exemplo, de cada projeto. Existe um alinhamento entre as pessoas de compras, entre squads diferentes. Então, o Capter ele faz um alinhamento entre as pessoas das mesmas funções. Tá? É o Capter. Mas não tem um gerente de compras, não tem um gerente financeiro aqui, não. Esse povo tem tudo livre, leve e solto. Não tem isso. Tá? O que tem é o gerente geral, que é o carinha de preto aqui, que é o gerente da tribo. Tá? É o gerente geral de todas as áreas. Então, esse cara responde por tudo. Tá? Então, é isso que você tem. Né? Aí tem outra tribo do mesmo formato, com squads diferentes, tudo mais. Ah, mas o que muda dessa tribo para essa outra tribo? Vamos pensar em uma coisa. Vamos supor que essa tribo inteira, ela trabalha, por exemplo, com pós-venda. Tudo projetos de pós-venda. Então, cada squad é um projeto de pós-venda diferente. Sei lá, pós-venda eu estou chutando aqui o aftermarket, vai? Tá? Que não é exatamente o pós-venda que a gente tem, é o depois de vender. Tá? E aqui é para fazer projetos de novos produtos, por exemplo, essa tribo foca com projetos de novos produtos, sei lá, coisas distintas. Então, cada tribo tem uma função distinta, tá? Multifuncional com cada pessoa de cada grupo aqui. De vez em quando, alguém decide fazer uma coisa chamada guild. Tá? O que é o guild? É como se fosse um workshop pegando algumas pessoas de diversas áreas ou tribos diferentes para montar alguma coisa diferente. É isso que é a estrutura. Quantas pessoas tem em cada tribo? Em torno de 100 pessoas em cada tribo. Então, e teria somente um gerente aqui e outro gerente aqui. Vamos falar de funções gerenciais. Tá? Então, você teria praticamente um gerente cuidando mais ou menos de quase 100 pessoas aí, em cada tribo. Tá? E em cada tribo tem uma espécie, ou cada tribo não, cada squad tem uma espécie de coordenador que vai conversar com esse gerente geral aqui, mas qualquer pessoa conversa com esse cara aqui. Tá? E aí, logicamente, você tem um outro cara que é um diretor que cuida de outra dessas tribos aqui. Né? Pessoal, ficou claro ou não? Pelo menos até aqui tudo bem, né? Certo? Agora você vai me perguntar o seguinte, por que tudo isso? Né? Primeira coisa, a grande vantagem desse modelo aqui da Spotify, a grande vantagem dele é que ele quebra com uma coisa que uma empresa tradicional tem, que são, vamos chamar os fields, por exemplo. Tá? A área de finanças é o que manda na empresa. Então, a diretoria de finanças é mais forte que a diretoria de logística. Ou a diretoria de vendas, ela é muito mais atuante, muito mais forte, tem muito mais poder de influência na empresa do que a diretoria, sei lá, de compras, por exemplo. Tá? E aí você começa a ter essas vaidades ou essas brigas internas, politicagem interna entre o departamento de compras com o departamento de vendas, finanças com vendas, ou logística com compras, sei lá. Você começa a ter essas interferências entre departamentos, tá? Sendo que na prática você está falando da mesma empresa, mas você tem essas brigas internas. Quando você cria este modelo de negócio, você acaba com todo esse negócio. Por quê? Porque você pega todo mundo que seria de áreas separadas e se junta tudo em um bolo só. E aí você quebra aquela história de estrutura de você pertence a esse departamento, eu pertenço àquele outro departamento, e fica assim. A única distinção que existe é que todo mundo forma a mesma tribo. A diferença está entre as tribos, tá? Mas não tem essa briga entre diretores, entre gerentes. Acaba essa politicagem, entre aspas, tá?
Tem alguém que trabalha dentro desse modelo aqui, ó, pessoal, da sala? Por squad? Isso é bem conhecido por squad, tá? O termo aí é conhecido por squad. Ninguém, nem a Andressa, nem a Bruna, já que a Bruna e a Andressa gostam de falar muito, né? Ah, principalmente quando não deveria falar, mas ela fala. A Carolina também, de vez em quando, fala hein? Algumas coisas aí, né? Então, esse modelo, ele é modelo de startup. Agora, as pessoas, eu particularmente não trabalho neste modelo. Eu trabalho em um modelo muito parecido, mas não é exatamente desse tipo, tá? Na minha empresa não trabalha exatamente assim. Mas toda empresa de tecnologia trabalha dessa forma. Eu conheço pessoas que estão trabalhando desse modelo de squads. Basicamente, ele é um modelo que você não tem hierarquia. A hierarquia ela não é vista, não existe essa questão da hierarquia. Então, é um modelo de portas abertas. Se você olhar como que é o escritório de maneira geral, né, dessas empresas que trabalham nesse modelo, é uma mesa grande de reunião com todo mundo sentado ao redor. É que nem um coworking. É estilo coworking de trabalho. Então, o modelo coworking de trabalho vem dessa história aqui. É todo mundo, não tem privacidade nenhuma, não tem mesa individual, é todo mundo no mesmo bolo. Tá desde o vice-presidente até o analista, tá tudo na mesma mesa. Não tem distinção com essa. Então, o que acontece, né? Nessa história toda, né? O que os caras enxergam nessa história toda? É extremamente uma coisa ágil. Então a ideia da agilidade vem muito desse conceito. A ideia desse desenho é para fazer com que a comunicação flua rapidamente, tá? Então, qual que é a grande vantagem? Por exemplo, depois eu chego. A Andressa fez uma ótima pergunta, eu vou chegar nela depois. Eu vou guardar essa pergunta para você. Espera um pouquinho só. Tá? Ela tem uma agilidade na comunicação muito grande, desse modelo aqui que eu estou mostrando para você. Então, processo decisório também é extremamente rápido. Vou fazer, depende de quem? Desses caras, tá? Então não tem muito burocracia aqui, o negócio é mais ágil. Isso é fato. Extremamente fato. Não existe barreiras de comunicação como existe uma empresa tradicional. Uma empresa tradicional vai fazer uma coisa, cria reunião de alinhamento, vai ter que explicar para o fulano de tal, para o fulano de tal, todo mundo tem que ficar sabendo, então você alinha a comunicação. Aí nisso daí é que você leva tempo, tá? Que gera uma burocracia dentro da empresa. Nesse modelo do Spotify, não. O grupo decidiu, faz e acabou. A coisa vai. É muito focado na questão de resultados, tá? Muito focado nessa história de resultados, certo? Bom, qual que é a desvantagem? E eu vou contar a desvantagem das pessoas que trabalharam dentro desse modelo. Por isso, algumas pessoas que trabalharam, eu estava conversando com elas, né? A vaidade humana continua existindo. Só que, assim, é um problema desse organograma é uma pessoa querendo aparecer mais do que a outra. Os caras querem, como você tem um canal direto com o vice-presidente, com o diretor, tudo aberto, um quer aparecer mais do que o outro. Então, um jogo de individualismo muito grande. Embora possa parecer um trabalho em equipe, tá? Mas o jogo de individualismo aqui é enorme. É enorme de quem faz o quê. Então, é extremamente complicado. Tá? Mas também é o tipo de modelo que também foi desenhado, por exemplo, se adequa melhor para um trabalho remoto, por exemplo. Trabalho remoto, os caras conseguem trabalhar melhor, talvez, nesse sentido aqui. Tá? Existe um terceiro modelo que não está desenhado aqui, que é um modelo que não é tão recente. Esse modelo da Spotify é o modelo mais recente que existe. Essa é a última moda que existe. Tá? Existe um modelo que veio antes disso, que é o modelo chamado por hubs. Vou escrever aqui para saber.
que é o hub aí? A tradução, né, de um Head Business Unit, unidade de negócio. Então, é como se você pegasse a empresa, você fatia a empresa e cada pequena empresa fica com um produto específico para vender no mercado. E cada empresa é uma estrutura organizacional completamente nova, uma não interfere com a outra. Tá? É como se pegasse uma grande empresa e fatiasse ela. Né? A empresa que eu trabalho é desse jeito, é a divisão por hub. Tá? Ela é vamos pensar assim, ela é um intermediário entre o modelo da Spotify e o modelo tradicional, ela está no meio dessas duas coisas. Tá? Ela junta a história do que tem de melhor, aí eu pego, Andressa, talvez, qual é o melhor modelo. Tá? Esse modelo de hub, para mim, eu gosto muito dele, estou vivendo bem com ele, por quê? Porque ele pega o melhor dos dois lados. Ele pega um pouco da agilidade do modelo Spotify, ele pega a burocracia que precisa ter dentro de uma empresa no organograma tradicional, tá? Só que sem toda a burocracia que existe tradicionalmente. Tá? Então, o hub aqui, eu que já trabalhei em modelos tradicionais, eu vejo assim uma forma de comunicação extremamente ágil, rápida, talvez tão rápida como isso, só que com menor grau de risco, com uma coisa mais sólida. O problema do modelo Spotify é que você vai sair fazendo, tá? E existe um grande risco de fazer errado e a coisa dá um problema grave, tá, na empresa. Aí é complicadíssimo. Em alguns negócios, esse modelo Spotify pode funcionar, em outros não. Esse modelo da Spotify, tá? Aí pegando o gancho que a Andressa fala, qual que é o melhor modelo, eu diria o seguinte, depende do tipo de empresa ou do tipo de negócio, vamos pensar dessa forma. As startups, elas adotam muito o modelo Spotify, porque talvez o negócio deles estão muito mais focados para esse estilo. E eu não sei se é o melhor. Eu conheço empresas pessoas que trabalharam nisso e não gostaram. Tá? Acharam complicadíssimo. Tá? E é complicado você entender esse modelo organizacional. Porque o negócio vira de ponta cabeça. O modelo de hub, ele também não é simples de ser entendido, tá? Ele não é simples de ser entendido, é um negócio meio estranho. É uma estrutura multifuncional, cross-funcional, que você não responde para o lado. Tem, no modelo tipo hub, tem essas características assim dos captors. Eu vou dar um exemplo, meu exemplo. Tá? Eu, por exemplo, eu sou gerente da qualidade de um modelo de negócio dentro da Hitachi. Então, eu trabalho com engenharia da qualidade como que eu vou explicar para você? De montagem de componentes eletrônicos, vamos pensar dessa forma. Tá? Tem outro gerente que vai trabalhar com a área de fabricação, que não tem nada a ver comigo. É outra unidade de negócio. Então, eu vou lá, eu compro esse produto para ele. É do mesmo grupo, a empresa é do mesmo grupo, é um hub diferente, é a mesma empresa, é Hitachi, é a mesma empresa, só que a estrutura de hub, como que funciona? Um tem que faturar para o outro, como se fosse uma empresa independente mesmo. Tá? Como se fosse uma empresa independente mesmo. Um tem que passar material para o outro. É como se fosse... Mas como fatura? É como se fatura assim, como como que eu posso? É transferência contábil, tá? Não é uma emissão de nota fiscal, é uma transferência contábil de dinheiro de uma conta para outra. Cada um tem sua própria contabilidade, né? E aí eu sou gerente dessa área, dessa área de montagem. Tem um outro cara que é de fabricação, que faz fabricação. Só que eu cuido da qualidade América Latina, não só Brasil. Eu cuido da América Latina, tá? Cada país tem o seu da qualidade que responde para mim. E além disso, eu também respondo cross-function para outros, faço a interligação como se fosse um captor para outras qualidades dentro de outros subnegócios. Só que eu só faço isso para o Brasil, não faço isso para a América Latina. É um negócio meio complicado. Também, não é tão simples assim. Então, existe do hub, a estrutura de hub é como se fosse cada hub fosse um squad, e depois tem uma pessoa que faz o alinhamento cross-funcional, como isso é feito no captor. Tá? Eu acumulo essas duas funções. Eu faço um hub inteiro,
e eu faço um alinhamento cross-funcional. É, existe dentro do Hub um acúmulo de funções, tá? Natural uma pessoa fazer 2 funções dentro da empresa. É normal acontecer isso feito. Uma empresa extremamente enxuta, fica uma extremamente enxuta, mas extremamente ágil. Eu, particularmente, acho interessante. Eu acho que é um modelo que grandes empresas deveriam pensar em adotar. Grandes empresas deveriam adotar. Acaba também com a ideia dentro do Hub, acaba um pouco com a ideia de feudos, quando eu falo assim, entre finanças, marketing, essas diretorias, começa a acabar com esses feudos, vira um time só. Porque as pessoas acabam, todos eles respondendo para o mesmo chefe. Então isso acaba também com esses feudos. Existe, não que os feudos não deixam de existir. Aqui também existe vaidades. Só que onde que vai existir? De um hub para outro. De uma unidade de negócio contra outra unidade de negócio. Então, existe uma vaidade entre o bolso do lado direito da calça e o bolso do lado esquerdo. Tá? Porque você lida com pessoas e é complicado. Mas assim, mesmo assim, eu acho que é um modelo de negócio bem interessante. Aí você vai falar assim, poxa, professor, você não desenhou nenhum organograma disso? Não. Existe, e é uma coisa meio estranha de mostrar. Eu, sinceramente, ainda não desenhei isso daqui. Eu já vi o organograma da empresa, mas você vê o organograma dentro do hub. Você não vê entre os hubs, né? Então isso fica complicado de explicar, né? Entre as unidades de negócio. Não é simples, a coisa fica bem complexa. Então, sair do tradicional fica bem complexo. Só que você ganha muito mais agilidade. Né? E aí tem lá, né? Só eu deixei no material de explicação. Tá? Então, os squads giram em torno de 3 a 10 pessoas. Para cada squad, de 3 a 10. Varia de acordo com o tipo de trabalho que cada um vai fazer, tá? Né? E cada um é expert dentro de um assunto. O problema, quando você faz um squad, você precisa ter pessoas capacitadas aqui dentro. Tem que ter gente boa trabalhando aqui, porque os caras são extremamente independentes. Para você ser independente, você tem que conhecer o assunto. Senão a coisa fica difícil. Tá? E cada squad, por exemplo, eu vou fazer um produto relacionado a um projeto. O cara faz desde o início do projeto até o final dele. Tá? Mas desde o início até o final. A tribo é o conjunto de squads, que a gente fala. Tá? E aí, como eu disse, normalmente gera em torno de 100 pessoas. O captor é um alinhamento horizontal, como eu tinha dito. Tá? Pessoas da mesma função. E o guild aqui, tá? É quando você resolve juntar alguns caras diferentes e fazer um workshop, trocar experiência, alguma coisa assim. Do que um está fazendo contra o outro. Ele cria. Isso aqui, o guild, é livre. Qualquer pessoa pode, de repente, pensar em criar. Tá? Um assunto específico para criar, para liderar alguma coisa que possa gerar um trabalho distinto entre uma tribo e outra. Né? Aqui nesse vídeo, ele explica como que funciona toda a forma de trabalho dentro de um modelo de estrutura original do Spotify. Isso aqui a gente pode falar na semana que vem sobre isso. Né? Aqui mostra, eu tenho os desenhos aqui de pessoas agrupadas, escrito aqui, ó. Cada squad basicamente trabalha desse jeito. Todo mundo na mesma mesa. Aqui não é o pessoal está fazendo uma reunião, é uma mesa de trabalho normal deles que os caras estão aqui. E ficam aí. Resolve fazer um sprint de alguma coisa, vem, pega aqui as pessoas junto e faça algum trabalho aqui específico. Tá? E aí a vantagem, né, é você ter melhor comunicação, sinergia entre as pessoas porque são diferentes áreas. Tá? Não tem problema político, barreiras entre departamentos. Tem uma coisa bem mais ágil, bem mais focado. Não que seja perfeito, não. Como eu disse,
Desvantagem, eu não lembro se eu tenho marquei desvantagem aqui. Tem uma guerra de vaidade, um querer aparecer mais do que o outro nessa história toda aqui. Tá? E aí eu deixei somente algumas referências aí de como trabalha esse modelo de negócio. Tá? Então, se eu quero adotar uma estratégia, tá? Esse modelo pode ser algo interessante, trabalhar dessa forma, trabalhar de uma maneira tipo o modelo do Spotify, né, que é o tipo Squad. Tá? Esse é um modelo interessante que pode ser pensado sim, tá? Para a estratégia fluir melhor, tudo mais. Quando que ele é recomendado? Tá? Por que normalmente algumas startups estão adotando esse modelo? A startup ela tem um modelo de produto que normalmente eles, assim, se ocorre algum tipo de erro, algum equívoco, é fácil de ser corrigido. Não é o tipo de modelo que funcionaria, por exemplo, com produção de automóvel, com produção de avião, esse tipo de coisa. Não daria certo. Aí, para esse tipo de empresa, teria que trabalhar com uma estrutura talvez intermediária, como hub ou uma estrutura intermediária, tá? Certo? Perguntas, dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Legal? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Deixa eu organizar só a chamada. Na próxima aula,